Então estou aqui acompanhada e muito bem acompanhada, né? Trouxe comigo Marcelo De Gregori, produtor-geral do CETEC Festival, Enzo Emer, estudante da turma Delta 2 e ator principal da peça Como os Nossos Pais, e Maiara Longaray, estudante da turma Beta 3, atriz principal da turma dela e aluna da atividade complementar de teatro. Sejam bem-vindos ao Multiverso, gente. Muito obrigado, boa tarde, Duda, boa tarde, Luana, na técnica nossa aí. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o CETEC Festival hoje. Eu vou começar contextualizando para vocês, né, o que é o CETEC Festival. Ele é um projeto integrado do Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul, que é a escola de ensino médio aqui da UX, né? É considerado o maior festival estudantil do estado. E neste ano, reuniu mais de 750 estudantes que foram os responsáveis pela criação e produção de 19 peças teatrais com o tema Frutos da Revolução, a arte me transforma e eu transformo o mundo. O festival é realizado desde 1996 e contempla a produção completa de um produto cultural pelos estudantes do ensino médio. Durante esse trabalho, né, eles têm que desenvolver desde a definição do argumento, a temática central da peça, sua transformação em roteiro teatral, até os cuidados com cenário, luz e som, figurino e direção. Então, eles vão contar um pouquinho pra gente, né, como é que foi a experiência, o backstage, porque a gente gosta de saber os perrengues também, né, gente? Então, assim, vai ser muito interessante. Vou começar perguntando para vocês, gente, como é que foi o primeiro contato com o tema? A parte da pesquisa, da construção do roteiro, pode ser do ponto de vista do Marcelo, né, como produtor geral, e dos alunos também. Bom, o tema, quando a gente recebeu, a gente achou meio complicado, porque nós, o terceirão, era revoluções ambientais e migratórias. A gente ficou meio em pânico, tipo, o que a gente ia fazer? Mas a gente foi desenvolvendo, a comissão de escrita foi desenvolvendo, e a gente chegou em um assunto bem massa, e a gente viu que não foi só com a gente. Eu acho que todas as turmas conseguiram desenvolver algo muito legal, porque o tema revolução dá para fazer muita coisa, e eu acho que cada turma mostrou muito bem, assim, a visão do que acha que é a revolução e fez sua própria revolução no palco. Eu acho que nós ali com o segundo ano a gente não teve exatamente o mesmo problema que a Maia, porque o tema do segundo ano foram revoluções culturais e históricas. Então, o que a gente conhece por revolução normalmente está atrelado a algum tema que é histórico, que é cultural. Então, a gente tinha aí um universo gigantesco de possibilidades para explorar, muita coisa para entender e muita coisa para pesquisar. Então, foi muito divertido, desde a primeira parte, assim, iniciar essa pesquisa e começar a buscar aí alguns argumentos e algumas coisas que a gente poderia expor, algumas histórias que nunca foram contadas ou até que foram contadas para a gente contar de um ponto de vista diferente. Tu sabe, Duda, que esse tema pra nós, ouvir isso dos alunos agora é muito bom, porque quando a gente lançou o tema, a gente foi muito xingado no Twitter. Então, assim, porque realmente é o que a Maia falou, assim, quando a gente apresentou o tema de revoluções, por não ser um tema delimitado, como foi no ano passado, né? No passado a gente celebrou os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então tinha um foco bem específico. E esse ano tinha revoluções. Então, a gente provocou os alunos que eles fossem atrás de temáticas diferentes, de problemáticas diferentes para trazerem para o palco. E aí a gente acabou dividindo as temáticas por ano para não ter um conflito, né, entre as 19 turmas da escola. Então, o primeiro ano do ensino médio ficou com as pautas, né, de revoluções científicas e tecnológicas. O segundo ano ficou com o desafio de levar para o palco, né, as revoluções políticas, sociais e culturais, como o Enzo trouxe. E o terceiro ano focado na parte ambiental e migratória. Então, quando a gente lançou a temática, a proposta pedagógica, né, que é sempre bom ressaltar que o CETEC Festival, ele é um produto cultural, mas tem uma proposta pedagógica, educacional muito forte por trás. Então, quem vê o espetáculo ali de 15, 20 minutos no palco, não imagina os perrengues que foram os 3 meses que antecederam essa subida ao palco, né? Então, ouvir esse feedback agora da Maia e do Enzo, dá um alívio, assim, gente, vão lá no Twitter agora e xinguem a gente no Twitter, pelo amor de Deus. Eu lembro, né, eu sou egressa do CETEC, pra quem não sabe, do ano passado, inclusive, participei, né, da Semana de Arte Moderna, do tema, né, do CETEC Festival, e eu lembro que, assim, o primeiro contato com o tema é sempre algo, tipo, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer nisso daqui? Jesus amado. Mas depois vai fluindo, e pelo que eu assisti, enfim, das peças que já saíram, ficou, assim, muito incrível, de verdade. Cada ano eu vejo que os alunos se superam mais, né? E o Enzo foi ator principal da peça Como os Nossos Pais, que inclusive o título me intriga muito, por conta da música que me vem na mente. Pois é. Enzo, conta pra nós do que se tratou a peça de vocês.
Então, Como Nossos Pais foi uma narrativa que interligou dois períodos muito importantes da história do Brasil. Vou retroceder lá para o início, quando a gente começou a pesquisar o tema, a gente decidiu então abordar a Revolução Hippie, que veio para o Brasil ali na década de 80, década de 70, que foi quando ela ascendeu lá nos Estados Unidos e foi transportada aqui para o Brasil. Dando mais uma pesquisada, a gente percebeu que ela tinha aí crescido justamente em um momento onde outro período estava se encerrando, que era o período da ditadura militar. E a partir daí a gente decidiu então ligar esses dois temas e fazer uma história tratando justamente a mudança de paradigma que ocorreu durante essas décadas aí de diferença. Então a peça se tratava justamente de um período da ditadura em 1964, abordando a vida de um jornalista que está buscando a sua voz aí do meio de toda essa repressão. E aí, 20 anos depois, com um salto temporal, a gente encontra o ponto de vista da filha dele, que está descobrindo o passado dela e descobrindo o que aconteceu com ele nesse período tão difícil da nossa história, por meio da ótica hippie. A gente trouxe a história mais para perto ainda aqui em Caxias, abordando o Cio da Terra, que foi um evento cultural que aconteceu aqui em 1982. Então, a história justamente vai mudando o ponto de vista desses dois períodos e a gente vai transportando o público da época da ditadura até a época do movimento hippie do Cio da Terra, aqui em Caxias, com 18, 20 anos de diferença. Nossa, muito interessante. As peças vão estar disponíveis, né, no YouTube Tecnoite, que já foi postado. A gente tá liberando as peças essa semana de acordo com a noite da semana passada. Então, hoje nós liberamos a quarta-feira. Então, as primeiras 3 noites já estão no ar. Acessem lá youtube.com/uxetec. Então, estão lá as transmissões. E a peça do Enzo, inclusive, que foi a peça da Turma Delta 2, foi na noite de terça-feira, já tá disponível e vale a pena. Tá Podem lá. assistir. Podem já. assistir. E a Maia foi a atriz principal da peça Do Outro Lado do Vale da Morte, da Turma Beta 3. Conta pra nós do que se tratou a peça de vocês, Maia. Bom, a nossa peça, a gente tratou do desastre que aconteceu em Cubatão, que resultou em um incêndio que na teoria foi inocente, mas a gente sabe o outro lado, né? Sempre tem um outro lado. E a gente tratou essas vidas que foram perdidas, e principalmente de 2 pais, né? Então, do Cícero e da Suzana, que perderam uma criança no incêndio. E a gente focou muito nessas migrações dos nordestinos para São Paulo para trabalhar na Petrobras. E dessas vidas que foram perdidas depois de armazenar gasolina, e aí houve um incêndio nas palafitas, que eram favelas sobre as águas. Então, a nossa peça, ela tem um teor bem trágico, mas também tem uma revolução, porque hoje o Cubatão é símbolo de recuperação ambiental. Ele foi recuperado, mas as vidas não foram, né? Então, a gente trata sobre isso e a gente quis realmente deixar uma crítica mesmo. Tipo, até quando que a gente vai deixar essas pessoas esquecidas? Até quando a gente vai parar de se importar com o meio ambiente? Foi essa a nossa crítica. E vale também destacar, né, Maia, que a peça de vocês trouxe um viés, um olhar, além do ambiental, do migratório, mas também pro social, né? E acho que isso é uma ponte bem importante que vocês trouxeram na peça, porque vocês trazem também a questão política em relação à ONU, tem uma série de questões, assim, que vem agregar no conteúdo da peça. E acho que isso, Duda, é um diferencial da escola, sabe? Porque a peça que está no palco, ela não é só um resultado artístico, ela tem muita reflexão e crítica em cima das peças. Então, a gente sempre que acaba uma peça, fica pensando, nossa, que lição que a gente tira daqui, né? Porque Sim. os alunos trabalham muito tempo e maturam as ideias, assim, para que a gente possa realmente refletir bastante depois do que vem pro palco. Sabe que apesar de eu já ter feito parte, né, ter vivido um CETEC Festival, 2,5, mais ou menos, mas eu fico sempre super chocada, assim, com a profundidade que os alunos levam o tema, sabe? Porque podia ser algo super simples, mas aí o pessoal vai atrás e fica um negócio muito diferente, tipo, muito fora do comum, sabe? Nesse tema de revoluções. E relembrando, né, pra quem tá chegando agora, a gente tá num bate-papo sobre o CETEC Festival, cujo tema desse ano foi Frutos da Revolução. Estamos aqui com o Enzo e a Maia, que são alunos, e o Marcelo, que é o produtor-geral do espetáculo. Agora, falando um pouquinho das esquetes, né, porque o espetáculo ele não é composto só pelas peças, assim, tem a parte da abertura que é feita pelos alunos também, e das esquetes entre uma peça e outra, fora a abertura principal também, que é feita pelos alunos das atividades complementares. E a Maia faz parte, né, da atividade complementar de teatro. Quais esquetes que tu participou? Conta um pouco pra gente. Eu participei
na verdade, da maioria das sketches. Então, foi a sketch principal, que é a sketch do Paredão, que a gente tratou sobre a fome, principalmente sobre a fome no Nordeste. Eu participei da sketch Não é Não, que é uma mensagem sobre a proteção às mulheres. Participei da sketch da Revolução, sobre o que é revolução. Participei da sketch da famosa Família Margarina, que eu amo, sou muito fã. Sim, ícone do CETEC. Esse ano a gente aumentou, então, a Família Margarina 3.0. Participei... Qual mais eu participei? Acho que foram essas. É do Mamonas. Do Mamonas, sim, do Mamonas. E foi muito legal essa criação das sketches, assim. A gente chegou na semana anterior, a gente tava bem atrasado, não tinha nenhuma pronta, a gente tava enlouquecendo, assim. Mas, assim, parece que vai chegando a semana e aí a gente começa a vir as ideias, não, vamos fazer isso. Daí a gente mudava as sketches no dia. E daí no domingo, antes do CETEC Festival, a gente pegou e escreveu mais uma sketch na do Telefone Sem Fio, que na verdade ficou super boa. E aí a gente só foi ensaiar ela no dia que a gente apresentou. Então é muito legal, assim, que elas meio que foram sendo resolvidas na semana do CETEC Festival. E sim, deram todas muito certo. E foi incrível fazer as sketches, assim. O teatro é um improviso, né? A gente chega em cima da hora, é a hora que vem toda a criatividade possível, assim, né? E como é que é, assim, a correria no dia que tu apresentou tua peça, né? Porque as sketches, elas são apresentadas todos os dias, mas a peça de cada turma tem uma noite específica. Na tua noite da tua turma, né? Da peça, como é que foi essa correria, tipo, de sketch mais peça? Meu Deus, foi uma loucura. Acho que tudo que eu posso dizer, assim, a gente não parou de correr um minuto, eu e o pessoal do teatro, que é da minha turma. Porque a gente fez a sketch principal, depois a gente saía e tinha uma peça para se arrumar para a sketch do Mamonas, do Robocop. E aí a gente se arrumou, e daí depois da sketch do Robocop, a gente tinha que sair e tinha uma peça para se arrumar para a Família Margarina. E a Família Margarina foi a sketch antes da minha peça. E eu aparecia na primeira cena da minha peça, e eu fazia a Família Margarina. Então foi uma loucura, daí eu saí correndo. E tava maquiada, e tinha que se, né? Meu Deus. Porque a Família Margarina tem uma maquiagem tava bem toda maquiada. marcada. Mas aí tinha 2 músicas depois da Família Margarina, que foi o tempo que a gente teve pra se arrumar. Eu, a Gabriela e a Júlia, que estávamos na nossa peça na primeira cena. Mas foi muito louco, assim, eu saí correndo da Família Margarina, dei a volta, entrei no camarim, entrei lá atrás no palco, só tinha umas gurias com uns lencinhos me descido esperando e começaram a esfregar na minha cara e pega a boneca e tira a roupa. Foi uma loucura, assim, eu só fui parar realmente quando a nossa peça acabou, assim, depois que eu fui perceber. Foi tanta adrenalina que eu não consegui nem pensar e nem chorar. Eu estava, assim, muito... Em êxtase, assim. Sim. E os sketches também, além dos de teatro, tem um monte de sketches musicais, né? A gente valoriza muito o trabalho dos alunos de música e canto da escola, porque a escola, ela trabalha hoje com 6 atividades complementares da parte artística. Então, tem alunos de dança, música, canto, teatro, desenho e pintura e ateliê literário. Então, o canto e a música são muito presentes nos sketches também. E esse ano a gente fez uma coisa muito diferente, na abertura também. Mas esse ano a gente fez uma coisa bem legal, que foi, a gente fez audições dos sketches na Arte NP. Que a Arte NP, para quem tá nos ouvindo, é um projeto da escola permanente, né? Que a gente reúne os alunos à sombra do nosso IP amarelo para, né, se apresentar e falar sobre arte e, né, expor a cultura dos alunos. E os sketches musicais foram apresentados na Arte NP, selecionados para irem pro palco, ou para um receptivo. Esse ano a gente montou ali fora no hall, né, do teatro, um palco com estrutura de som para fazer um receptivo para os pais que estavam chegando, enfim. Então foi bem bacana que além do teatro, a gente teve a participação de muitos alunos nos sketches musicais também. Muito bem. Marcelo, conta pra gente. Eu quero saber o backstage do festival, assim, como é que é organizar tudo, tá por trás desse evento que é grandioso. São 5 noites, 19 turmas, uma loucura. Ele tá até respirando fundo aqui pra contar. Como é que é? Gente, vocês sabem que organizar um festival desse tamanho, assim, pra quem vê tudo lindo no palco, eu digo assim, ó, esse ano foi dos anos que eu tô na escola, assim, o ano que tudo foi redondinho. Assim, não teve... Foi assim, o mais... Pra um RP, assim, é um alívio. Eu tava no céu, tava tudo lindo. Mas o radinho aqui, né, bombando a noite inteira. Mas, assim, é um desafio muito grande. Uma que a gente acompanha, né, junto com... Tem uma ficha técnica que eu até faço questão de citar, porque não sou solo nessa função, né. Eu faço a produção geral do espetáculo, mas o festival, ele conta com a coordenação artística da professora Liliane, que é professora de arte da escola, e dos profs, né, de canto, a Paola, de dança, o prof. Giovanni e o prof. Ney,
do ateliê literário da Prof. Viviane, da música, o Prof. Jonathan, do teatro, a Prof. Tina, e de arte, o Prof. Alves também. Então, essa equipe que fica nos bastidores faz a magia acontecer, assim, né? Mas a gente trabalha o festival ao longo desde março, né? Então, os 3 meses que antecedem o festival, e o trabalho, ele é bem extenso nesse processo de curadoria das peças, de orientar os alunos do que tira, do que não tira, do que faz, do que não faz, de poder dizer, essa arma tá muito de verdade pra ir pro palco, tem que usar uma arma mais fake, sabe? Essas coisas que a gente cuida. E nas noites, né, a gente passa da sexta-feira de noite até o domingo de tarde montando o teatro. Então é iluminação, é som, é câmera, é microfone, então toda a estrutura para concepção da parte técnica do festival. E aí depois a gente tem, né, ensaios durante a manhã, ensaios gerais durante as tardes e as noites de apresentação. Então, para os alunos que vão só na sua noite apresentar, é barbadinha. Mas a equipe que vai todos os dias, manhã, tarde, noite, sai do teatro às 11 da noite e chega às 7h30 da manhã, é bem puxadão, assim. Então, eu digo assim que muito do festival, o que deixa o festival leve é a energia do festival. Porque os alunos estão numa vibe diferente, os profs que trabalham, né, a equipe de funcionários da escola que trabalha, tá num momento muito alto astral, então acho que isso facilita muito o nosso trabalho. E esse ano a gente teve também, além do show nos palcos, né, um show de solidariedade no festival. A gente tem a troca, né, dos ingressos para assistir o festival por alimentos não perecíveis, e esse ano foram arrecadados mais de 2,5 toneladas de alimentos. Meu Deus. Que foram destinados ao Banco de Alimentos e à Ação da Cidadania contra a Fome aqui de Caxias. Então, na semana mais fria do ano, tinha gente recebendo comida que veio do CETEC em casa para poder pôr comida na mesa, sabe? Então, acho que isso conta muito sobre o espírito que se forma no festival, e isso para nós é muito, muito, muito importante. Mas perrengue, assim, tem bastante. Isso que a Maia falou. A Maia chegou para mim na sexta-feira de tarde, falou assim: Marcelo, não vai dar tempo de eu sair do meu sketch e de eu entrar na minha peça, porque é a primeira cena. Eu falei, calma, a gente bota uma música a mais, a gente organiza, a gente costura. Então, tudo a gente vai organizando para que quem vai assistir o espetáculo realmente veja um espetáculo de verdade. Então, os pais, né, a gente tem em Caxias uma cultura. A gente não tem cultura de plateia, porque nós não somos acostumados a ir ao teatro. A gente vai no cinema de vez em quando, a gente vai ver um show de vez em quando, mas ir ao teatro é um produto cultural muito específico. Então, só pra quem é mais ligado na arte, enfim, né? Então, os pais que muitas vezes estão indo pela primeira vez ao teatro, saem de lá explodindo, deslumbrados, entendeu? Então, para nós, acho que esse é o nosso principal resultado, assim, é levar a cultura para as pessoas. E hoje ser, né, o maior festival de artes cênicas do estado é um título que nos pesa muito. Nós temos uma responsabilidade. Mas esses alunos aí dão um show e a gente fica muito aliviado de que seja tudo certo, assim. Eu fiquei até nostálgica agora, porque me deu muita saudade, assim, de ver tudo acontecendo, né? E lembrando, né, que os alunos são responsáveis por tudo, assim, desde o roteiro até a atuação, a direção, os figurinos, o cenário, luz, som, tudo. Tipo assim, é uma produção 100% dos alunos, né, na parte das peças. Então é bem interessante, é bem desafiador, né, pra quem não... Enfim, nunca teve contato, geralmente o pessoal não tá acostumado a mexer numa mesa de luz, por exemplo, né, no som, enfim. Quem tá nos ouvindo, operar a luz não é ligar a tecla, assim, da luz, assim, né, gente? Tem uma mesa com, sei lá, dezenas de botões pra regular. Quem vai soltar música na trilha tem que estar tudo redondinho. Então é um desafio bem grande. Aí vai lá a diretora, né, que nem era eu na minha época. Não, porque eu queria uma luz amarela, uma luz colorida. Eles me levam, tipo, calma, não, sabe? É uma doideira. E Enzo, como é que é a responsabilidade de ser o ator principal da peça? Cara, é uma responsabilidade, de fato. É uma coisa que me encanta muito, porque eu sempre fui muito ligado no teatro, assim. É uma coisa que me move em muitos sentidos. E acho que pelo fato de eu ter ajudado a escrever o roteiro, né, por ter participado da comissão de escrita, foi algo que me aproximou ainda mais do personagem, sabe? Eu fiquei muito feliz de saber que eu estava ali interpretando alguém que eu também participei da criação, sabe? Era uma pessoa que eu tinha ajudado a criar. Então... foi muito interessante todo esse processo. É uma baita responsabilidade, porque o fato de aparecer, né, em vários momentos da peça é algo que exige
determinação muito grande, uma dedicação muito grande, então eu tava, às vezes, decorando as falas que eu tinha, porque eu não tava fazendo não tava só atuando, tava também dando ali umas pontas na parte da direção artística, ajudando a coordenar o pessoal também. Então, às vezes chegava no dia, que a gente tinha que ensaiar uma cena que eu não tinha decorado minhas falas ainda, eu decorava as falas 5 minutos antes da cena, ia lá, passava a cena e ia, sabe? E é muito bom ver que deu tudo certo no final, que ficou lindo, o pessoal todo se dedicou de uma maneira exemplar e que foi com certeza imprescindível para apresentar o que a gente apresentou em cima do palco, sabe? É algo que eu gosto muito da vida para todos esses personagens, e o Manuel, que foi o personagem que eu interpretei esse ano, ele ganhou um espaço especial no meu coração, assim, porque acho que pelo retorno que eu tive do público e também pela forma como ele foi direcionado ao longo da história, pela história que ele construiu e pela narrativa na qual ele estava envolvido também. Então, foi muito bonito e foi muito legal, né? Muito divertido esse processo. E tu é ator de verdade, né? Enzo, tu já tem Sim, experiência com isso. Como é que é pra ti, assim, a experiência do CETEC Festival? Como é que isso colabora pra ti fora da escola? Então, eu faço teatro, acho que vai fazer 5, 6 anos, se eu não me engano. Então, é uma coisa já bem presente na minha vida. E o CETEC Festival, ele com certeza é uma das coisas que mais são importantes, justamente porque ele me faz sair muito dessa bolha da atuação. Eu faço muita coisa além de atuar no CETEC Festival, inclusive eu, né, acabo sempre tendo que pedir desculpa para todos os meus colegas no final do festival, de tanto que eu encho o saco, que eu encho muito o saco mesmo, assim, de muita coisa, eu tô todo tempo, todo momento reclamando que tem alguma coisa do jeito que eu não tava planejando, de alguma coisa, em algum momento que acontece alguma coisa que não era o que eu tava esperando, então eu tô ali sempre dando algum pitaco, alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa pra encher o saco dos outros mesmo, eu tenho que sempre me redimir no final. Mas justamente acho que é que eu saio muito da bolha da atuação, então eu gosto muito de ajudar as pessoas a direcionar as pessoas, então a parte de escrever o roteiro pra mim é uma das partes que eu mais gosto, porque justamente por essa questão de tu estar formulando a história, de tu estar criando aquilo, de tu estar criando uma narrativa que tu vai fazer, e sabe, é uma responsabilidade gigante, porque tu tá ali apresentando depois um projeto que tu vai trabalhar por 3 meses seguidos pra tua turma inteira, então é uma coisa que eu gosto muito. E a parte da direção também, ali de estar ajudando a dirigir, óbvio, eu não fui o único diretor, tinha muita gente me ajudando, não era nem o diretor principal ali, eu só tava dando umas ajudadinhas, porque eu também, né, adoro dar pitaco nas coisas, que nem eu falei. Eu entendo. Então, eu tava ali envolvido nisso também. Então, acho que o CETEC Festival me ajuda justamente nessa parte de comunicação. Eu aprendo muitas outras coisas dentro do universo do teatro, além do que é estar no palco interpretando, sabe? Então, é muito importante pra mim isso. Ah, que legal. Eu entendo perfeitamente a parte de dar pitaco, porque eu também sou bem perfeccionista, eu tava sempre ali, ó. Pois é. E se a gente fizesse isso? Se a gente Não, fizesse eu te entendi completamente na luz amarela. Eu te juro que no dia acho que foi um dia antes, ou no dia do ensaio geral, eu estava lá reclamando que a luz de uma cena tinha que ser de outra cor. E não da cor que tava, sabe? Então, assim, foi é uma coisa que acontece muito, assim. Entendo perfeitamente essa situação. A parte de pedir desculpas quando acaba, a gente, isso aqui é assim, ó, digo, no final todo mundo se ama, tá tudo certo. É verdade. É um evento canônico. Depois deu tudo certo, tá tudo certo no final. E Maia, como é que foi pra ti essa experiência de atuar, né? Principalmente sendo a tua última peça do CETEC Festival, como é que é essa sensação, assim? Ai, foi um conjunto de emoções, porque eu acho muito massa atuar, porque naquele momento que tu tá no palco, tu tá fazendo aquele personagem, tu não só tá fazendo o personagem, tu é aquele personagem. Então, é muito esse negócio de empatia, porque a gente se coloca no lugar do outro, mas no teatro a gente é o outro. E a gente experiencia aquela situação como se fosse real, como se a gente estivesse vivendo aquilo. Então, eu criei um amor imenso pela Suzana e, assim, senti um pouco do que seria isso, sabe? Nem perto do que realmente foi, óbvio, né? Mas, assim, é muito doido, assim, poder ser outras pessoas e se colocar no lugar de outras realidades. Então, o teatro permite que tu seja, ao mesmo tempo, uma mãe grávida louca e uma mãe que perdeu uma filha, entendeu? Sim. Muito doido, assim. E por ser o último ano, eu acho que principalmente o pessoal do terceiro, assim, tá disposto a viver essa semana muito intensamente. Então, as amizades ficam mais intensas, as relações ficam mais intensas, os crushes ficam mais intensos, tudo é muito intenso, tudo é muito, ai meu Deus, tá com festival. Porque a gente sabe que 5 dias dura muito pouco, a gente sabe que acaba muito rápido. Então, já é terça-feira e daqui a pouco a gente fala, meu Deus, já é terça-feira, e daí já é quarta, ai, já é o último dia, a gente tá chorando porque a gente não quer que acabe, né?
Mas ainda bem que acaba, porque se não acabasse seria uma chatice, né? O legal é que... Acho que por isso de saber que acaba, a gente acaba vivendo Sim. intensamente, né? Tipo, nossa, é o último, eu preciso viver cada segundo, assim, como se Exatamente. fosse o último. E É o que faz a magia, assim, saber que nada dura pra sempre, que ou tu vive aquilo ali, ou tu não vive, porque não vai ter de novo. E, meu Deus, assim, foi uma emoção muito grande, assim. E no último dia, qualquer coisa que a gente ia fazer, qualquer baboseira que a gente falava, a gente já começava a chorar, "Ai, porque é o último dia, não sei o quê." É muito intenso, assim, muito intenso. E agora, né, a gente soube dessa parte sentimental, assim, que fica. Porque o que a gente guarda depois são os momentos e as memórias e as amizades também, que vai ficar, tenho certeza. Mas a gente quer saber dos perrengues, não é mesmo? A gente sabe que, como vocês que definem tudo, como é que vocês lidam com essa gestão de conflitos, assim? Como é que é o perrengue? O Enzo já me olhou com a mão no rosto, assim, ó, eu entendo, Enzo. Como é que vocês lidam? Porque o CETEC Festival, ele tem essa parte toda artística, mas por trás, assim, ele envolve muitas outras coisas, né? Por exemplo, a gestão de conflitos. Como é que foi isso pra vocês? Então, a parte mais difícil, com certeza, pelo menos para nossa turma nesse ano, foi justamente o que não envolvia a parte da atuação. Então, a parte de fora, toda a organização, o cenário, a busca pelo figurino, foi tudo muito complexo e a gente precisou planejar e mudar muitas coisas ao longo do tempo, sabe? A parte técnica da peça é algo que exige muito, inclusive... Cara, eu sou muito grato às pessoas que estavam comigo esse ano, aos meus colegas mesmo, de todas as comissões que estavam ali fazendo, porque sem eles nada disso seria possível. Então, o pessoal da cenografia fez o possível e o impossível para deixar tudo perfeito. A parte do som, da luz, a contra-regra, o pessoal que movimenta, né, o cenário e muda o cenário durante os blackouts. Então, acontece muito perrengue ao longo do ano, é muita coisa que muda, que não acontece do jeito que era pra ser e que a gente tem que mudar e colocar em cima um negócio do nada, assim, e mudar completamente, ir pra outro lugar, seguir outro rumo. É muita coisa, assim, que tem que resolver, mas no final vale muito a pena porque dá certo. Pelo menos essa era sempre o pensamento que eu tinha quando tava alguma coisa dando errado. Porque esse ano eu brinquei com muita gente, assim, que foi um CETEC Festival muito maluco, porque a gente resolvia um problema e aparecia outro. A gente resolvia um problema e aparecia outro. Sempre assim, era uma crescente. E a gente ia passando um por cima do outro e ia, sabe? E foi indo. Deu tudo certo no final, mas não dá pra esquecer dessa parte dos perrengues, porque a gente acaba até tendo alguns prejuízos aí nas relações, a gente acaba se desentendendo com as pessoas e tudo mais, a pessoa acaba saindo irritada, sempre tem alguém saindo frustrado, então é muito sobre saber lidar com isso também, sobre saber lidar com as relações e saber conversar, saber dialogar com todo mundo, para que todo mundo saia satisfeito de alguma maneira, porque às vezes as coisas, que nem eu falei, não acontecem do jeito que a gente espera. Mas nossa, sério, sou muito grato à turma que eu tenho, porque se não fosse todas as pessoas que estavam ali do meu lado, a peça não teria acontecido do jeito que aconteceu. Então, todo o pessoal, desde o pessoal que subiu pro palco até o pessoal que escreveu o roteiro, tudo foi perfeito. Olha, perrengue é o que não faltou esse ano, principalmente na minha turma da Beta 3. Meu Deus, assim, começou a contagem regressiva de um mês do CETEC Festival, o pessoal começou a enlouquecer. E foi assim, todo dia briga atrás de briga, não, mas não sei o que. E daí a gente resolveu fazer um cenário de 10 metros de papel pardo. Ai, mas não dá pra fazer, onde é que nós vamos pintar? Como é que nós vamos levar? Meu Deus do céu. Nossa, esse papel pardo, gente, Deu perrengue. foi uma revolução. Foi uma O festival é papelão, papel pardo, né? Na chuva, só na isso. semana mais chuvosa do ano só. Aí, no final, vamos enrolar, botar no carro do Fogaça e de porta-mala aberto pro teatro. Ai, mas como é que a gente vai furar? Tem que ter cano, tem que ter cola de cano. Vai cair tudo e... Ai, meu Deus do céu. Quando subiu aquele cenário, a gente só começou a chorar e bater palma, assim. Realmente. E rola muita briga, o pessoal se estressa pra caramba. Daqui a pouco estamos xingando todo mundo, nem sabe mais por que estamos xingando, mas estamos xingando. Só que vale a pena, assim, é evento canônico do CETEC Festival, todo mundo se xingar, todo mundo se odiar e chega no dia, ai, que lindo, amo vocês, porque no fim dá certo, sabe? É incrível, né? Tipo, nossa, entra a faixa da turma, tudo... Ai, que Todos amor. os anos, todas as turmas, a história se repete, né? Sim. E, assim, todas as brigas, esses eventos aí, no fim, valeram a pena, porque... Às vezes é necessário isso pra deixar uma coisa boa. Às vezes a gente tem que realmente fincar o pé numa ideia boa e fazer. E quando dá certo, é muito massa, assim. Mas, assim, sempre tem problema. É realmente como o Enzo disse. Resolvemos um, aparece outro. Sempre. Mas é muito legal esse trabalho em equipe que a gente tem que ter com a turma, sabe? Porque
apesar das discórdias, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer colocar uma coisa bonita no palco. Então, é muito massa, porque é um trabalho muito em equipe. E, assim, a gente dividiu, claro, as funções, mas, assim, na semana, todo mundo era tudo, né? Ai, não tem, traz tu, não sei... Todo mundo era tudo, meio que se mistura tudo e quem tem, traz. Mas foi muito massa. E é legal que o aprendizado que fica com o festival, né? Não é algo que, tipo assim, vai cair uma questão na prova. Ai, qual era o personagem principal da peça da Epsilon, sei lá, sabe? É uma coisa que a gente leva pra vida, né? Essa questão de gerenciar os nossos conflitos, de saber lidar com a turma. E com as emoções, com as né, Duda? Com o emoções. nervosismo, com o de saber dialogar com o diferente, ou até mesmo prestigiar o colega, de, né? Ser ator, mas também ser plateia, saber valorizar o trabalho do outro. Então, eu acho que esse é um grande legado do festival, assim. Alguns alunos, né, às vezes falam, nossa, nós vamos perder aula de novo pro festival. Mas a aula, Tem gente que né, fala assim. a gente ouve às vezes, né, quem tá chegando agora, que não entende a magnitude do que é o Sim. festival, enfim. Mas a formação do festival, ela é pra vida, assim. É realmente esse fruto que a gente quer deixar nas pessoas. Com certeza. Que elas saibam gerir suas emoções, seus conflitos, saber dialogar, saber construir em equipe, né? Trabalhar em equipe acho que é muito importante. E, sobretudo, saber celebrar os bons momentos, né? Porque o pós-peça, a gente tem uma máxima na escola que existe uma turma até o CETEC Festival e uma turma, uma verdade. identidade de turma pós-CETEC Festival. E no terceiro ano a gente percebe que isso aumenta muito mais. Porque no terceiro ano tem atritos de comissão de formatura, já começa o ano com moletom, com paraninfo, com todas as discussões possíveis, né? Então, o pós-CETEC Festival é uma revolução mesmo na turma, assim. É verdade, é bem intenso, né? Eu acho que é a palavra que melhor define a experiência. E já finalizando, né? Eu precisava de mais umas 15 horas aqui pra gente falar sobre tudo, porque é muita coisa que acontece. Mas eu queria perguntar pra vocês, qual que foi a grande mensagem que vocês acham que o tema, né? Que foi Frutos da Revolução, a arte me transforma e eu transformo o mundo, que ele buscou trazer tanto pro público quanto pra vocês, alunos. O que vocês aprenderam? O que ficou pra vocês desse tema? Pra mim, eu acho que, puxando um pouco uma âncora aí da minha peça e também, de forma geral, do que foi apresentado por todas as outras turmas, um dos ensinamentos que fica pra mim depois do CETEC Festival 2023 é a importância de olhar as coisas por outro ângulo. Eu puxei a âncora da minha peça justamente porque, como nossos pais tratavam disso, de olhar as coisas por outro ponto de vista. Depois de muito tempo, as coisas continuam sendo as mesmas ou a gente pode encontrar uma nova interpretação para elas, a gente pode olhar para elas de outro jeito, a gente pode encontrar uma solução por meio de outro ponto de vista, né? Então, para mim, é essa a mensagem principal que fica. É importante olhar as coisas por outro ângulo, é importante revolucionar as coisas, mas primeiro analisando elas e justamente analisando e percebendo que nem tudo é o que parece. Às vezes a gente pode encontrar uma luz no fim do túnel que nem tava ali, sabe? A gente precisava acender uma lâmpada pra ver, sabe? Então, é isso que fica pra mim, a importância de olhar as coisas por outro ponto de vista, a importância da gente não ser tão cabeça fechada e sair da caixa mesmo, que foi o que a gente fez esse ano e o que vai continuar acontecendo no CETEC Festival eternamente, eu acredito. Eu acho que, assim, o principal significado de revolução que eu aprendi esse ano foi que toda revolução, ela causa desconforto. Ela causa coceirinha. Então, se alguma coisa te incomodou, é porque precisava te incomodar às vezes. Então, ninguém faz revolução com todo mundo gostando, com todo mundo aplaudindo. Isso não existe. Então, foi muito mais uma experiência do que é revolução para nós. Porque tem 1 milhão de significados de revolução e às vezes a revolução tá dentro da gente, assim. Então, é realmente aprender sobre isso e que revolução é algo novo, então é algo que tu nunca viu. E muitas pessoas, às vezes, não vão gostar disso. E realmente olhar por um outro ponto de vista. Porque, como o Enzo disse, é muita gente com cabeça fechada que, às vezes, não viu por esse ponto de vista e que a própria revolução pode ser aprender isso de um jeito diferente. E realmente, olha, nossa peça ano passado, nossa peça desse ano, várias esquetes não deixaram várias pessoas desconfortáveis. Só que é sobre isso também. Se a gente fizesse uma peça e todo mundo gostasse, seria bem ruim, né? Porque acho que a revolução tem que causar coceirinhas. A gente tem uma máxima, né, dentro da comunicação e também da área cultural, que a arte, ela precisa incomodar. O que não incomoda é publicidade, né? Então, a arte, ela tem que incomodar. Então, acho que quando a gente sente a coceirinha, como a Maia trouxe, né, o desconforto,
Então, é uma provocação que a gente tem que realmente refletir sobre isso. Então, a gente colocou até no protocolo do festival desse ano uma máxima, assim, da filósofa e matemática americana Beatriz Pertot, que ela diz assim, abre aspas, não podemos aguardar que os tempos se modifiquem e nós nos modifiquemos junto, por uma revolução que chegue e nos leve em sua marcha. Nós mesmos somos o futuro, nós somos a revolução. Então, acho que é muito isso, assim, nós podemos ser os revolucionários da nossa existência, né, e definir novas pautas e novas prioridades para o nosso futuro. Acho que esse foi o legado que as 19 turmas e os 750 alunos do CETEC levaram para o palco. Com certeza, e com essa frase que a gente encerra esse super bate-papo sobre o CETEC Festival, né? Eu agradeço o Enzo, a Maia e o Marcelo, então, pela participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado pelo Muito convite. obrigado pelo Obrigada. A convite. gente quer deixar um abraço, né, Maia? Para quem que é nosso abraço? Eu queria deixar um abraço pro Caio e pra Júlia Ribas, nossos principais telespectadores. Amo vocês. Um beijo aos ouvintes. Estavam aí Aos mandando ouvintes. mensagem, interagindo com a gente. Exatamente, muito obrigada pela participação. Foi uma troca muito incrível. Peraí. Quero só dizer, pessoal, @ucsetec nas redes sociais. Por favor, Isso, sigam, isso aí. interajam, mandem DMs. A gente tá postando muitos conteúdos do festival ainda por lá. E até sexta-feira, então, todas as peças vão estar disponíveis no YouTube do CETEC. Fiquem de olho, assistam e acompanhem. Nos acompanhem também pelas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @comunicaverso. O bate-papo também vai estar disponível no nosso YouTube, que também é @comunicaverso. Eu sou a Maria Eduarda Schiavenin e o Multiverso de hoje fica por aqui. Amanhã temos mais às 3 da tarde, então fiquem ligados.